Olá, pessoal do sexto ano. Nós estamos na aula 3 e hoje nós vamos falar sobre o tipo de cidade, ok? Então, bem lá no princípio, eu vou começar como a agricultura marcou a nossa história, né? E a agricultura, ela veio através do surgimento das primeiras vilas, né? Das primeiras aldeias. E ela teve uma participação muito grande nas primeiras movimentações de troca, né? Como vocês podem estar observando aqui na imagem, né? Um cara tem um peixe, né? Troca aqui por um feijãozinho. E isso, várias coisas além, né? Vaca, porco, arroz, feijão, trigo. Tinha essa troca muito valiosa que foi o que deu início, né, às trocas. Essa época ainda era uma troca sem moeda, né, sem dinheiro. Não tinha essa eu vou vender o peixe, não. Eu vou trocar o peixe com você numa coisa que eu estou necessitado, ok? E para dar uma recapitulada nas cidades, né, as cidades são consideradas como a parte urbana do município, né? A cada ano que se passa, pessoal, a população da cidade aumenta, né? Portanto, que em 2008, pela primeira vez na história, mais pessoas habituavam a cidade do que a zona rural, né? No Brasil, desde a década de 1960, como a gente falou na aula passada, já havia esse começo dessa movimentação, né? Do pessoal sair da zona rural e ir para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? Emprego, água encanada, energia elétrica, né? E já em 2010, segundo o IBGE, já 80% da população já habitava a zona urbana, então já era uma grande quantidade de pessoas, né? E a estimativa do IBGE é que até 2050, de 10 pessoas, 6 delas vão estar morando na cidade, né? Então, o futuro, portanto, vai estar na cidade, né? E as cidades, ela apresenta diferentes aspectos, né? Como a origem, a história, a importância, a economia e a política, né? Do próprio município. E os impactos causados pelo aumento da população urbana, né? Porque imagina, uma cidade com muitas pessoas, né? Precisando de transporte, precisando de emprego. Então, foi crescendo, né, esse número de edifícios, de indústrias, né? Vários meios de transporte, e isso foi aumentando essas porcentagens, né? Como 60% do consumo de energia do mundo, 70% da emissão de gases de efeito estufa, 70% da produção de resíduos, né? Produção de lixo que é descartado, imagina a quantidade de lixo que essa sociedade que habitam essas cidades não produzem, né? E aqui os tipos de cidade planejada, né? Tem o tipo de cidade, né? Tem a planejada, a espontânea, industriais, comerciais, portuárias, turísticas, religiosas e históricas. Eu vou dar uma breve introdução do que cada uma representa, só para vocês dar uma assimilada, ok? A cidade planejada, pessoal, como o nome já diz, né, é uma comunidade que foi cuidadosamente planejada desde o seu início, né, como Brasília, Goiânia. As cidades espontâneas, elas são as cidades que não têm esse preparo desde o início, né? Elas se formam naturalmente, né? Como o Rio de Janeiro, por exemplo. Cidade planejada, gente, anteriormente não dei dei sim, Brasília e Goiânia. Mas também Poços de Caldas também é uma cidade planejada, né? Que a gente pode ver por esses jardins chamativos, né? No centro da cidade, os pontos turísticos, né? Então, Poços é considerado uma cidade planejada. Mas as cidades espontâneas é que não tem esse planejamento antes da construção dessa cidade. As industriais, como o nome já diz, são aquelas que têm uma grande concentração de indústria, né, como Osasco, Guarulhos.
As comerciais. Pessoal, as comerciais, ela tem um ponto forte da economia, né? Que é o comércio e a prestação de serviço, como São Paulo, né? Barra da Tijuca, são cidades comerciais que têm como foco, né, o comércio e a prestação de serviço. As cidades portuárias, né, o que seriam as cidades portuárias? São aquelas que vivem à beira do mar, né, que são vinculadas à exportação e à importação das coisas que entram e saem do nosso país. As cidades turísticas, que também é uma característica que encaixa em Poços de Caldas, né? Poços de Caldas é conhecido como uma cidade turística, pelas nossas paisagens, né? E principalmente pelas águas termais que existem aqui em Poços. As cidades religiosas, poucas pessoas ainda não foram em Aparecida do Norte, por exemplo, né? Essas cidades religiosas são aquelas que destacam por atrair os fiéis, né, de diferentes religiões, né? Os católicos procuram muito Aparecida do Norte, né, para estar indo nas missas. Lá também é um forte ponto de comércio. E as cidades históricas, né, pessoal, como Tiradentes, Ouro Preto, né, que de certa forma elas guarda um memorial muito grande do povo, né? E geralmente elas têm essas construções com um valor histórico muito grande, né? Essas edificações antigas. Então, resumidamente, é isso que elas representam. E agora a gente vai para as atividades, ok? Só um minuto. Atividade número 1. A agricultura representou um marco histórico na organização socioespacial, com intensas transformações e evoluções que ocorreram ao longo do tempo. Aí aqui tem uma fotinha, né, de como era feito, né, as produções agrícolas. E além do sedentarismo, qual transformação agrícola representou para a história humana, né? Mais para trás aí na aula, lá no comecinho, eu vou estar explicando um pouquinho. Então aqui vocês vão marcar a alternativa que vocês acham que está correta, de acordo com o conteúdo que foi passado na aula. Observe as imagens da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Palmas, Tocantins, respectivamente. Sobre os tipos de cidade, responda. Aí tem as alternativas A, as perguntas A, B e C. E a A é: diferencia as cidades planejadas de cidades espontâneas, né? A B: a cidade que você mora pode ser considerada espontânea ou planejada. Justifique sua resposta. Se vocês prestarem atenção na aula, e se vocês voltarem um pouquinho na aula, eu vou estar falando de todas essas questões, ok? E na letra C, vocês vão citar 3 exemplos de cidades planejadas construídas aqui no nosso país, aqui no Brasil. Na atividade 3, vocês vão escolher 5 cidades e vão indicar como ela pode ser classificada, né? Se ela é turística, histórica, né? Comercial, industrial. E aí vai de acordo com a cidade que vocês escolherem. Na letra B, vocês vão fazer uma pesquisa nos volumes anteriores, que já foram passados, né, do PET 6 e 7 de 2022. Indique quais são as 3 cidades de maior importância de acordo com a hierarquização urbana no Brasil. E a atividade 4, pessoal, é toda relacionada a essa imagenzinha, né, essa charge, né, desse pessoal nesse meio de transporte, né, nessa cidade com sérios problemas ambientais, né, tudo mais, e vai de acordo com a visão de vocês sobre a charge, ok? Analise a charge abaixo.
Qual a crítica apresentada pela charge? Explique. Letra B. Em quais tipos de cidade pode ocorrer o que é representado pela charge? E letra C. E por último, o que pode ser realizado para evitar os acontecimentos indicados na charge? Compreendido, pessoal? Essa foi a minha contribuição de hoje. Espero muito ter ajudado vocês. Se cuidem, por favor, e até a próxima aula.